Muito bem-vindo a mais um podcast da Escola Ministerial Antioquia, e hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Cássia. Ela já vai se apresentar. Ela é coordenadora aqui da escola há mais de 10 anos e ela tem muita história para contar, tem muito que falar pra gente conversar. Então, Cássia, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua formação e de quando e como você entendeu o chamado de Deus para sua vida, de estudar teologia, fazer um mestrado em teologia e também assumir, né, a coordenação acadêmica de uma escola de treinamento ministerial. Olá a todos, é uma alegria poder estar aqui e bater esse papo com o Gabriel. Prazer. E vai ser um grande prazer poder contar um pouquinho da minha história, falar como isso se liga ao que Deus tem me proporcionado viver hoje na formação teológica. E bom, como vocês sabem, eu sou a Cássia e atualmente eu tenho 31 anos, mas toda a minha trajetória com Deus começou aos 14 anos lá em Cianorte, no Paraná. Então eu sou do Paraná, nasci em Cianorte, fui criada ali até a vinda aqui para a Missão Antioquia. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus aos 14 anos, que foi a minha experiência de conversão. Fui convidada para conhecer a igreja ali, né, aos 14 anos. A minha família não era cristã evangélica até esse momento. E logo nas primeiras vezes que eu estive na igreja, estive no culto, eu já vi que o Senhor estava agindo, estava fazendo algo em mim, né? E dentro desse processo que teve de conhecimento do Senhor, foi onde eu vi surgir e nascer esse anseio por conhecer mais de Deus. Por mais que antes, desde quando eu era criança, no começo da adolescência, eu sempre tivesse uma curiosidade sobre Deus, uma curiosidade sobre a Bíblia. O que é esse livro? Quem é esse Deus? Eu sentia que havia uma distância entre eu e Deus. E quando houve a conversão, que a gente conhece realmente Cristo Jesus, aquilo que Ele fez, a sua grande obra em nós, foi onde tudo fez sentido. E o Espírito Santo, né, colocou esse desejo profundo de conhecer mais a Deus através da palavra, de conhecer aqueles textos que estavam tão obscuros para mim naquele momento. Eu ganhei uma Bíblia que tinha linguagem bem acessível para mim, que era adolescente na época, e queria ler e aprender. Então, eu acredito que tudo começou ali, né? No agir de Deus, na conversão, na transformação que deu esse anseio. Não, eu quero conhecer esse que me transformou, esse que me salvou. E foi através dali que surgiu um desejo também de servir mais a Deus na igreja. Então, quando a gente tem essa idade, né? A gente tem tempo para servir, tem tempo para se dedicar ao máximo. E eu pude viver essas experiências com Deus na adolescência e servir bastante o Senhor na minha igreja local, quanto eu pude, até que chegou o momento ali que, com 17 anos, eu estava terminando a escola e tinha essa decisão, que é uma decisão tão difícil para alguém com 17 anos, né? O que eu vou fazer dos próximos passos? E quando eu soube que havia possibilidade de fazer teologia, foi algo que eu queria muito, né? Eu queria muito, porque o desejo de conhecer as escrituras, o desejo de poder servir a partir daquilo que eu conhecia, era algo que era muito forte no meu coração. Mas teve todo um processo longo de entendimento da família, porque o que você vai fazer fazendo teologia? Uma pergunta, a sua família conheceu Jesus através de você? Olha, eles já conheciam, a minha mãe já tinha ido à igreja evangélica algumas vezes, mas a conversão e batismo foram posteriores mesmo a mim. Então, eu Você cheguei teve uma à forte igreja, influência. sim, tive uma forte influência, tanto de oração quanto de falar também, né, de convidar, de mostrar, eu acho que sobretudo com a minha vida, né, aquilo que Deus estava fazendo, e porque houve uma transformação muito grande em mim, né, em quem eu era, no que Deus fez em mim. Então, eu acredito que isso também foi um fator que foi muito especial para que eles também desejassem estar nessa mesma caminhada. E daí Deus, com sua graça, agiu. Claro. E eles também têm uma história muito bonita, porque meu pai e minha mãe, eles foram separados por 14 anos, desde quando eu tinha 4 anos. E depois da minha conversão, o meu pai, né, veio para Cristo também, se batizou, minha mãe se batizou posteriormente, e mais um tempo eles voltaram. Então o casamento foi restaurado depois de 14 anos, e também foi outro agir de Deus ali, que foi muito bonito, né? Glória muito especial de se vivenciar. Nossa, com certeza. E aí, então, você não tinha, obviamente, você tinha muita curiosidade de entender mais os textos bíblicos, de se aprofundar mais, de conhecer esse Jesus que transformou seu coração, mas você tinha, imagino que apontava para outra carreira, né? Estudar outra coisa. Sim. Inclusive, você falou que a sua família ficou, nossa, mas teologia? Como foi isso, então?
Exatamente. O que você queria fazer antes de teologia? Olha, uma das coisas que eu pensava... Eu gostava de tudo. De tudo um pouco, assim. Eu tinha muita dúvida. Sempre foi acadêmica? Eu sempre gostava da área acadêmica e principalmente de humanas. Ah, tá. Então, quando eu ia naquelas feiras de profissões, né? Das universidades e tudo me interessava um pouco. Principalmente da área de humanas. Mas algo que eu estava um pouquinho mais tendida era pedagogia. Então, por gostar de ensinar. Sempre ter gostado de ensinar. Mas eu ia prestar vestibular para administração. Ah, nossa, bem diferente. Então, eu tava indo para esse caminho da administração, que realmente hoje eu percebo que não... Tem a ver um pouco com o meu chamado, né? Até na coordenação acadêmica. Claro. Mas não é exatamente o que eu gostaria de dedicar a vida, né? Mas quase fui para essa área, mas não fui. Então, por estar justamente em dúvida. Mas Deus fez algo muito especial, que foi algo que eu orei a Deus. Falei, Senhor, se é da sua vontade, né? Que eu possa cursar teologia como eu gostaria. Trabalha no coração do meu pai, da minha mãe, né? Trabalha no coração deles para que eles possam ser meus incentivadores também. E eu sei que Deus poderia não ter feito isso e ainda assim eu ir para esse caminho, né? O Senhor tem suas formas e maneiras de agir, mas Deus foi gracioso, Ele respondeu minha oração e através de muitas situações e circunstâncias, a minha mãe, por exemplo, que tinha tanto temor de eu ir para teologia, se tornou minha grande incentivadora, me ajudou a se inscrever no seminário, a estar no seminário. Então eu vi que não, realmente Deus está fazendo algo e Ele abriu essas portas. E quando eu cheguei no seminário, com 17 anos ainda, era tudo muito novo, porque era um local de formação pastoral e era eu lá com 17 anos, começando a aprender teologia e se abriu um novo mundo para mim, de conhecimento de Deus e das Escrituras que, de verdade, foi transformador na minha vida. Eu nunca mais vi a mim, ao Senhor, a palavra, ao mundo ao meu redor do mesmo jeito. Foi transformador. E como eu louvo a Deus por ter permitido, né? Que eu pudesse aprender mais sobre Ele, que é tão pouco perto do tanto que se tem ainda para aprender de Deus, mas eu louvo muito a Ele, porque transforma nossas vidas, conhecer mais da teologia. Saudável. Uma teologia saudável sobre Glória tudo, a Deus. né? Que bom. E aí você, então, se formou em teologia... E depois você fez um mestrado. Conta pra gente aí até onde você chegou, até o momento, né? Na teologia, nos estudos teológicos. E existe uma característica aqui que a gente tem que mencionar. Você é mulher e está no campo de acadêmico teológico, né? A Cássia vai falar um pouquinho da formação dela. E não é tão comum, né? Não é muito normal. E assumiu um papel de coordenação acadêmica de uma escola, né? Então, isso é muito interessante. A Cássia faz isso muito bem. Então, glória a Deus. Então, é legal a gente falar um pouco desse aspecto feminino nessa área, né? As diferenças que isso traz, como você se sente nesse campo, o que você falaria para as mulheres que têm dúvida de estudar teologia, enfim, o que você achar interessante comentar em relação a mulheres no campo teológico, obviamente, fazendo link aí com a sua formação, a gente tá para ouvir. Legal. Para falar um pouquinho da minha formação, eu pude, então, fazer esses 4 anos de teologia no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, que é interessante porque tem até ligação com a Missão Antioquia, porque foi ali, nesse seminário, que a Missão Antioquia nasceu, há 50 anos atrás. E eu fui descobrir isso posteriormente. Mas durante esse tempo de formação teológica, eu fui orando a Deus o que o Senhor quer que eu faça com isso. Porque meu primeiro desejo era aprender. Aprender do Senhor. Sem necessariamente pensar qual carreira seria seguida posteriormente ou possibilidades. Só queria aprender e servir com aquilo que eu tinha aprendido. E pedindo a Deus, né, qual vai ser o próximo passo, no meu 3º ano, o Senhor foi direcionando de uma forma muito clara para mim a missão de Deus, que foi uma outra coisa que também foi transformador para mim, quando eu entendi que toda a verdade que eu havia aprendido deveria virar prática através da missão de Deus, porque o Senhor nos chama a fazer parte dessa missão. Quando eu entendi isso também, fez toda a diferença, foi um divisor de águas novamente na minha vida. Eu falei, Senhor, então eu quero servir com aquilo que eu aprendi na tua missão, mas qual é o lugar que o Senhor tem para mim na sua missão? E foi aí que surgiu a possibilidade de vir aqui fazer o curso de preparo missionário. Quando eu terminei o curso de teologia, o diretor da época lá do seminário me chamou para conversar e falou, olha, nós vemos em você, os professores veem em você algo, né, um dom para a área de ensino. Queremos te convidar para ficar e trabalhar conosco. Que legal.
E aí eu fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, os professores viram isso em mim, que bênção. E isso corrobora com algo que eu acredito muito, que os nossos dons, aquilo que o Senhor tem para nós, são testificados pelo corpo de Cristo, né? É verdade. Mais do que uma nossa própria percepção, autopercepção, que às vezes pode ser distorcida, isso também é testificado pelo corpo de Cristo, que está ao nosso redor, principalmente líderes sábios, né? Claro. E eu recebi essa palavra, achei muito interessante, mas eu já tinha me decidido vir fazer o curso de preparo missionário. E como foi complementar a teologia com o curso de preparo missionário? E durante o curso de preparo missionário eu pensei, bom, vou terminar o curso e vou ser convidada para ir para um campo missionário, né? E quando terminou o curso, o que eu ouvi dos líderes daqui, agora, né? Isso tinha sido dos líderes Cianorte, agora daqui. Eles falaram, olha, no decorrer do curso, nós vimos em você algo para a área de ensino. Por que você não fica aqui conosco e trabalha nessa área, né? E isso foi muito interessante, porque foi mais uma confirmação de que o Senhor estava me chamando sim para fazer parte da missão dele, mas na área de formação. Isso foi uma chave ali, né? Algo que foi chave na minha vida, que demorei até para internalizar, porque a princípio eu sempre tinha aquela sensação, parece que eu não cheguei lá ainda, parece que eu não cheguei lá ainda onde Deus quer. Depois eu entendi, Deus mostrando, né, e testificando no meu coração, você está onde eu quero, formando pessoas para minha missão, formando pessoas para o ministério, formando pessoas para me servir. E aí foi onde houve uma paz tão grande no meu coração. Senhor, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja, né? Podendo ter o privilégio de ensinar a sua palavra e formar pessoas que vão servir o Senhor no Brasil e em outros lugares. E isso, assim, é o que preenche muito meu coração, Glória que me a dá Deus. muita alegria de vivenciar. E quando eu entendi que o Senhor estava direcionando nessa área de ensino, foi onde falei, Deus, eu acho que eu preciso me aprofundar mais. O que eu tenho já está muito importante para mim, naquilo que eu aprendi até agora, mas para ensinar eu quero me aprofundar mais, eu preciso me aprofundar mais para fazer com mais excelência, né? E o meu sonho era poder fazer ali no Mackenzie, né? Um mestrado em teologia. E a princípio eu pensei que não passaria no mestrado, mas o Senhor abriu as portas. Eu prestei para o mestrado, prestei a inscrição foi aceita, e então eu entrei no mestrado em teologia filosófica. E aí começou uma nova jornada na minha vida, onde eu trabalhava aqui como coordenação acadêmica. Na verdade, comecei como auxiliar de coordenação acadêmica da Helenice, que era coordenadora acadêmica aqui, e me ensinou muitas coisas do que eu sei hoje na área da coordenação acadêmica. Então, comecei como auxiliar de coordenação acadêmica, hoje, né, trabalhando na coordenação de maneira mais integral, e também como professora e fazendo mestrado. Então, tudo isso começou a virar realidade, assim, na minha vida. E lá foi onde muitos aspectos da teologia se aprofundaram bem, né? O mestrado foi uma oportunidade, assim, maravilhosa de Deus, assim, como eu tenho falado aqui, né? Primeiro, uma coisa transformadora, entrar no seminário. Depois, entender a missão de Deus. A outra foi entrar no mestrado e ter alguns insights ali sobre teologia, sobre a vida cristã, que também foram transformadores. Então, acho que a minha história nessa parte acadêmica se resume mais ou menos dessa forma. E falando de mulheres, né? Que você disse das mulheres na teologia, algo que... Eu te lancei 5 perguntas numa só. Sim, e gente, olha, obrigada a todos que estão ouvindo, porque professora gosta de falar, né? Mas é bom, é bom. Então eu me animo pra falar, ainda mais do que a gente gosta, né? A gente se anima muito. Mas falando de mulheres e teologia, algo que até a gente estava conversando um pouco, né, sobre isso, e eu sempre gosto de conversar sobre esse assunto, é que muitas vezes a mulher entende que ela só deve estudar teologia se ela tiver algum ofício a cumprir, né? Se ela tiver algum cargo, um título, né, dentro da igreja, e assim ela estuda para isso, se prepara melhor para isso. E é claro que isso é muito importante, né? Independente da denominação ou da concepção teológica de como a mulher serve dentro do corpo de Cristo, de como a mulher serve na igreja local, a mulher deve estar preparada a servir. Porém, eu acho que a ideia que nós estamos tentando, e eu tenho visto um avanço muito grande no Brasil, né, nesses últimos anos, é da mulher entender que estudar teologia vai para além de estudar para fazer algo, mas para ser, né, para ser transformada por aquelas verdades. Estudar teologia para conhecer a Deus e, primeiramente, ser uma amiga do Senhor. Com certeza.
se aprofundando nas escrituras que ele revelou para nós. Não só para nós homens, mas para nós mulheres, para todos os filhos de Deus. Claro, deve ser para todo mundo essa perspectiva de estudar teologia, né? Não focar... Tudo bem, tem gente que quer ser pastor ou ser teólogo, enfim, ir para uma área... Mas deve ser muito mais no sentido de relacionamento com Deus e também com o próximo do que qualquer outra coisa. Porque a teologia saudável, como você falou lá no começo, transforma a nossa vida, né? Sim. Então, e a mulher tem hoje em dia, infelizmente, os conceitos de masculinidade e feminilidade foram muito afetados, né? E distorcidos, inclusive. Mas a gente sabe que a Bíblia nos mostra... Não existe diferença de valores entre homem e mulher, mas existe diferença em papéis, né? Dos seus papéis. Sim. A gente vê isso até na própria relação do Deus, né? Trino. Então, a gente vê que existem diferenças de papéis ali, não de valores e tal. Sim. E qual perspectiva você acha que uma mulher pode trazer que talvez um homem demoraria muito para chegar lá, mas uma mulher com mais facilidade pode trazer? Que aspectos do Senhor, do estudo teológico, uma mulher poderia trazer? É uma pergunta bem profunda. E realmente acho que essa é a perspectiva, né? Nós estudamos teologia, nós estudamos as escrituras para crescer em conhecimento de Deus, porque nosso Deus quer ser conhecido, independente do papel que eu vou cumprir, seja do serviço à igreja, mas também de ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, de ser uma boa colega de trabalho, colega de estudos, de ser sal e luz aonde eu estiver. Tudo isso a teologia vai implicar, né, nas nossas vidas. E sobre essa questão da contribuição, né, das mulheres para a teologia, eu acho muito interessante e eu quero muito fomentar. Se você, mulher, está nos assistindo e tem o desejo de estar nessa carreira teológica também mais acadêmica, é algo que eu quero muito incentivar outras mulheres a estarem também, ainda que haja dificuldades com relação a isso, nós sabemos, mas é um caminho muito especial. Eu acho que tem muita contribuição que as mulheres podem dar à teologia, como deram aí no decorrer de toda a história, mas nesse momento histórico, quem sabe, podem ter mais vozes, mais mulheres presentes, né, na teologia, e produzindo boa teologia também. Mas independente de ir para essa área acadêmica ou não, a mulher contribui na teologia. Como o R.C. Sproul diz, né, que todos somos teólogos, todos nós produzimos teologia, a diferença é se é uma boa teologia ou não. Então, ainda que não teólogos de ofício, teólogos acadêmicos, todos nós estamos produzindo algum tipo de teologia para as pessoas que estão ao nosso redor, em nossos corações. E se estiver distante da palavra de Deus, mais distorcida vai ser essa teologia, né? E agora a contribuição feminina, eu acho que não especificamente para a produção teológica em si, porque eu acho que tanto homem quanto mulher vão produzir uma boa teologia, mas na aplicação da teologia, eu acho que nós seremos ali complementares, homem e mulher. Porque quando a gente vai falar, então, da teologia prática, a boa teologia aplicada às várias áreas da vida, homem e mulher serão complementares. Então, o olhar que a mulher terá sobre os aspectos teológicos e como aplicá-los no dia a dia vai ser diferente e vai ser complementar do olhar que o homem vai ter, num aconselhamento, talvez, né? Como que o homem e a mulher podem ser complementares, porque Deus nos fez distintos, iguais em valor, mas distintos em papéis. E esses papéis distintos, ser mulher é diferente de ser homem, então nesses papéis distintos que nós temos, nós podemos ser complementares na aplicação da teologia para as diferentes áreas da vida. Então, homem pode falar sobre maternidade? Pode, de uma perspectiva teológica. A mulher também pode, e ela vai complementar a visão. Por quê? Porque ela vai falar partindo da perspectiva de mulher, e ele vai falar da perspectiva de homem. Eu dei o exemplo de maternidade, mas... muito bom exemplo. Mas só a mulher gente pode... vive a maternidade como de uma mulher. forma diferente. Mas a gente pode falar de várias áreas, né? De vários exemplos da teologia prática do dia a dia, que o homem vai trazer essa perspectiva de homem, de ser criado por Deus como um homem, e a mulher vai contribuir com a perspectiva da mulher. Nós não somos... como Deus, que vê tudo de uma maneira absoluta. Nós sempre enxergamos a partir de quem somos, a partir da nossa identidade. Então, como somos complementares, homens e mulheres, então eu acredito que quando a gente vai para a prática da teologia, a gente se complementa também. Então, a mulher pode ser muito
cooperar muito, se unir ao homem ali na produção teológica, né? Mulheres, precisamos de vocês, estudando teologia, acrescentando coisas maravilhosas como essas para o nosso conhecimento, com certeza. Muito, muito legal. Cássia, e você está aqui na Escola Ministerial Antioquia há mais de 10 anos, como coordenadora acadêmica, e conta um pouco pra gente quais são os desafios, né, que você percebe lidando com alunos de tantas diferentes denominações, com diferentes histórias, enfim, cada um tem sua bagagem, sua história, sua teologia. E quando você pensa para onde a escola vai apontar, né, como esse papel seu de coordenação acadêmica, o que você preza, o que você vê que isso é importante, isso não pode faltar na formação de alguém que está estudando teologia? Olha, 2 pontos que eu tenho visto que são fundamentais. O primeiro é que a gente deve prezar sempre por uma formação integral, que a gente chama aqui na Escola Ministerial Antioquia. Eu entendo que a formação teológica ela não abrange somente a área acadêmica. A área acadêmica é a base, né? É a base de tudo. Ela precisa ser muito bem aprofundada, ter bons professores, com um bom conteúdo. Então, isso é fundamental. Mas a formação, eu entendo que formação ela é muito mais abrangente do que somente aprender verdades. Mas eu entendo que ela caminha com outras áreas. Então, a gente tem a área acadêmica, mas também temos a área espiritual. Por quê? Porque eu preciso entender que a minha teologia deve transformar a forma como eu me relaciono com Deus. Então, a vida de oração, a prática das disciplinas espirituais devem ser aprofundadas e devem fazer parte da formação também. Então, como eu vou fomentar nos alunos que chegam aqui para se formar em teologia, para aprender, para estar mais preparados, né, teologicamente, para que eles saiam não só mais bem sabidos, sabendo mais coisas, mas eles também saiam mais tementes a Deus, mais amigos de Deus, né, mais próximos a Deus e piedosos, né, no seu fazer teológico e na sua vida diária. Então, esse é um grande desafio, formar pessoas com a área acadêmica, espiritual, e a gente também fala da área prática e pessoal. Na área pessoal, a gente fala sobre essa formação do caráter, né? Que a teologia, quando aprendida, a partir do agir do Espírito em nós, vai transformando o nosso caráter, e deve transformar o nosso caráter. Então, esse desenvolvimento pessoal fala a respeito disso, né? Como o meu caráter vai ser aperfeiçoado a partir do tempo e do momento que eu vou aprendendo mais da palavra de Deus e sobre quem Deus é. Então, a gente busca também nos nossos alunos trazer essa formação pessoal, a formação do caráter cristão, junto com a prática, né? Então, as estratégias de como servir desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, ensinando, cantando, pregando, as diferentes formas práticas de servir, a gente também busca abranger nesse tempo de formação. Então, eu acho que algo que tem regido, assim, o nosso pensamento, e eu acho que a coordenação acadêmica ajuda a ajustar todas essas áreas junto com um time, né? Junto com toda a equipe, a gente proporcionar uma formação integral, acadêmica, espiritual, pessoal e prática, e também algo que, com o decorrer dos anos, eu tenho visto como fundamental é trazer para aquele que está sendo formado a concepção da importância da missão de Deus e como ele está sendo preparado para servir dentro de uma missão. Ainda que ele sirva na igreja local, por exemplo. Ainda que ele esteja no Brasil, dentro da sua cultura. O que ele faz parte do todo, do grande plano de Deus, do plano global de Deus, de redimir pessoas, de unir essas pessoas em Cristo Jesus, e ele está dentro dessa missão. Então, antes eu talvez dava uma importância para a missão como se ela fosse só mais um adendo, né? Tem vários temas teológicos e tem a missão ali como um dos temas. Hoje eu entendo que entender a missão é base, assim como a teologia é base, né? A teologia com a perspectiva missionária deve ser também uma base sobre a qual os alunos devem estar fundamentados. Então, são essas duas coisas que têm guiado nossa perspectiva ali na acadêmica. Né? E é muito legal isso, porque o aluno que vem estudar aqui, ele tem o privilégio, né, porque nós temos a modalidade como interno, né? Então, ele mora aqui no Vale, ele trabalha aqui no Vale. Nós também entendemos que o trabalho é parte de formação de caráter também. Então, para mais detalhes aí, a gente tem o site e tudo mais. Mas a gente entende que isso é muito importante. E ele tem acompanhamento pastoral, acompanhamento de discipulado, enfim, o convívio aqui. E
essa parte legal de estar num contexto muito missionário, porque a escola está dentro do Vale da Bênção, onde tem a Missão Antioquia, né? A primeira agência missionária brasileira, né? Então, volta e meia temos missionários aqui, temos as inspirações missionárias que se procura fazer toda semana, e esses momentos são muito importantes e é um privilégio, assim, você tá aqui na escola e de repente tem um missionário falando com você que está há 10 anos no campo, num contexto cultural totalmente diferente, trazendo perspectivas da vida dele com Deus e teológicas, enfim, que acrescentam tanto, né? Então, assim, eu acho que isso é principalmente para quem já sabe que quer ir para missões, eu acho que é fundamental, né? E é muito, muito precioso. Alguma dos pontos que você disse que eu acho que é interessante destacar, você falou sobre o internato, né? Sobre morar aqui. E a gente sabe que a gente vive num mundo muito online hoje e nós temos também opções de cursos online. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre os cursos para que o pessoal possa conhecer, o que você pode se envolver conosco através da formação, dos treinamentos que nós temos. Mas o que eu acho interessante do internato é que nos últimos anos muitas pessoas têm dito, olha, o internato agora não vai mais dar certo, né? Porque o mundo está sempre online, tudo é muito tecnológico hoje, né? Mas eu continuo acreditando, né, na formação através do internato, justamente pelo mundo estar caminhando dessa forma. Eu acredito que vai haver, e já está havendo, de certa forma, um desejo das pessoas de ir na contramão desse mundo também. E como tudo é muito online, a pessoa desejar viver a experiência. Sentir, né? De estar em um lugar imerso e separado. Isso dentro da história da igreja sempre aconteceu, né? Nos monges. Deus separar um tempo da minha vida, um espaço da minha vida para estar presente ali, dedicado a aprender, né? Como você falou, nas programações, discipulado, inspiração missionária, desafios que há em você conviver com pessoas diferentes de você. Então, eu acredito sim na formação online, eu acho que ela é importante também e é muito útil, mas eu continuo sendo defensora dessa formação presencial em que você separa um ano, talvez 2 anos da sua vida ou mais, para aprender e servir e se encher das verdades de Deus, né? E ser confrontado, né? No seu caráter. Então é muito interessante porque conversando com os alunos, eu perguntei para eles por que eles decidiram vir para o regime interno, né? E foi unânime a resposta de eu preciso de mais disciplina. Eu preciso de acompanhamento. Então, assim, é difícil, né? Durante o processo é difícil. Tem choro, tem dor, tem desânimo, tem cansaço, mas vale muito a pena. Muito. Porque a gente aprende muito, né? Tipo, crescer dói, né? Amadurecer dói e custa. Sim. Mas é uma experiência muito, muito especial mesmo. A gente tá aqui o tempo todo sendo visto, sendo ajudado, né? Sendo confrontado. Sim. Enfim. Mas pensando nos cursos, então, quais são os cursos que a escola está oferecendo no momento para 2026 aí, para quem tem o desejo, quem tem interesse, pode entrar em contato com a gente, já fazer sua inscrição. Pode falar um pouquinho pra gente dos cursos, Cássia? Claro. E, assim, até um ponto também que você falou foi sobre a interdenominacionalidade, né? Eu vou falar sobre os cursos e eu acho que esse é um diferencial legal agora para poder trazer dos nossos cursos, que a Missão Antioquia nasceu, né, com esse propósito de preparar pessoas para o Ministério Nacional e também transcultural para outras culturas. E preparar pessoas de todas as denominações, né? Então, nós buscamos trazer professores de diferentes perspectivas, de diferentes denominações e que apresentem, dentro do conceito ortodoxo, né, correto das escrituras, as diferentes vertentes teológicas, né? Então, acho que isso é algo bem interessante de uma formação interdenominacional, que então eu posso receber pessoas e irmãos de diferentes denominações para serem treinados aqui conosco. Saber conviver, conversar, com pessoas de outras denominações. Isso é muito útil, inclusive até no campo missionário, né? Porque no campo missionário há tanta escassez do cristianismo que nós não estamos lá para defender uma denominação ou outra, mas o quanto pudermos nos unir em prol do evangelho é mais importante, com né? Certeza. Em culturas em que há muito do evangelho, né? Aí tem perspectivas de denominações diferentes e tudo. Mas, bom, nossos cursos para o ano de 2026, e aí a gente quer poder compartilhar isso com você que está nos ouvindo um pouco. Nós temos tanto cursos na área de teologia
e de missões, né? E cursos que integram essas duas áreas. Então, a gente tem tanto o Projeto Timóteo, que é o Projeto Timóteo, né? O Projeto Timóteo é essa ideia do Timóteo da Bíblia, que foi acompanhado por Paulo, né? Que era um jovem que estava servindo a Cristo no seu contexto cultural e foi acompanhado pelo apóstolo Paulo. Então, a ideia do Projeto Timóteo é 1 ano de teologia aqui com a gente, em que você vai receber as principais bases bíblicas, de entendimento da teologia, de entendimento da sua fé cristã. Então, as principais disciplinas, aquelas bases mesmo, vão ser recebidas aqui. E dentro desse 1 ano, você também vai ser acompanhado dentro do discipulado, dentro dessa disciplina da vida diária de um seminarista. E vai sair daqui mais preparado também para servir na sua igreja, para servir a sua cultura. E até, quem sabe, né, algo que eu digo muito sobre o Projeto Timóteo, você pode estar mais preparado para a faculdade, porque aí, aprendendo mais das escrituras, quando você chegar na faculdade, independente do curso, né, que você tiver no seu coração, você vai estar mais pronto para lidar com as diferenças de cosmovisão, as diferenças de interpretação de mundo que você se deparar ali na faculdade. Então, eu acho que o Projeto Timóteo, ele dá essa base para quem é jovem e também, né, para adultos, né, mas dá essa base boa ali, um sustento bom a respeito da fé cristã. Depois nós temos o curso superior em teologia de 2 anos, que é para quem realmente quer fazer ali o curso completo, aprender mais disciplinas, se aprofundar mais a respeito das verdades de Deus. Então, ali dentro dos 2 anos vão se integrar disciplinas de aprofundamento mesmo nas principais doutrinas da palavra de Deus. Então, aquele que quer servir ministerialmente, nós recomendamos muito o curso superior em teologia. E a novidade, né, dos últimos anos é que tem a opção do curso superior em teologia em 2 anos ou o superior em teologia com preparo missionário nestes 2 anos. Então, se você deseja aprender mais a palavra do Senhor, mas o seu intuito final, objetivo final é vivenciar e aplicar isso na missão de Deus, na missão em outras culturas, a pessoa pode fazer conosco o teologia com preparo missionário. E aí, nesses 2 anos de estudo, aprender a base da teologia e se aprofundar também na missão de Deus, vivenciando também a parte prática da missão, a parte teórica da missão. Então, temos aí a opção da teologia ministerial e da teologia missionária, né? Essas 2 opções, independente do chamado da vocação. Muito bem, e além do curso de formação teológica, a gente tem também os cursos de preparo missionário, né? Que é o curso de preparo missionário, CPM, e também o curso de capacitação missionária totalmente online. Se você puder explicar pra gente um pouco mais sobre eles. Sim, para aqueles que desejam aprender sobre a missão de Deus, nós temos essas 2 opções. E elas são diferentes porque o capacitação missionária online é para quem quer aprender as principais disciplinas na área de missiologia. Por exemplo, contextualização, comunicação transcultural, antropologia, fenomenologia da religião. São disciplinas que preparam para missões transculturais, para servir a Deus em outras culturas. Então, eu quero aprender mais sobre isso. A gente indica o Capacitação Missionária Online de 5 meses. E dentro desses 5 meses, além do aprendizado do curso, a pessoa também tem uma mentoria individual com um de nossos missionários uma vez no mês. Eu acho que isso é legal de falar. É muito legal. Os professores são muito bons. E os professores são muito bons, né? E você pode fazer no seu tempo e tudo isso que o online nos dá, né? De possibilidades. E o curso de preparo missionário hoje a gente diz o carro-chefe aqui. Porque a Escola Ministerial Antioquia nasceu com o curso de preparo missionário, com esse intuito. Qual é a diferença do curso de preparo missionário? Ele é completo para aquele que deseja ser enviado como missionário transcultural. Enquanto a capacitação missionária te dá a base teórica, o curso de preparo missionário tem como intuito você fazer 3 fases. A parte teórica, né, que é a fase 1 online, que são esses 5 meses, assim como o outro curso. Só que não para por aí. Ele tem a fase 2, que são 2 meses morando aqui conosco, vivendo esse tempo de aprofundamento no autoconhecimento também. É bem intenso. É bem intenso, porque a gente entende que o missionário precisa viajar para dentro primeiro, antes de viajar para fora. É verdade. Precisa conhecer quais são suas fraquezas, sobretudo, para que possam ser trabalhadas na hora de servir no campo transcultural. Então, a fase 2 são 2 meses somente, mas ela é bem profunda e trabalha áreas, assim, muito importantes da vida missionária. E a fase 3, que é maravilhosa, porque é o ir, né? Ir para o estágio, passar ali em torno de 40 dias a 2 meses, né?
servindo em uma outra cultura, normalmente Paraguai ou Bolívia, em que ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, né? Então, ele vai vivenciar estar numa nova cultura, numa nova língua. Então, os nossos cursos missionários, eles são esses dois principais, né? E acredito que sirvam muito para essa formação para outras culturas. Muito bom. E até o dia de hoje, no Brasil, nós somos a única instituição que está oferecendo um curso, um mestrado em missões, né? Totalmente online. E como funciona esse mestrado? Nossa, o mestrado foi uma surpresa boa que o Senhor proporcionou para nós. O nosso coordenador é o professor, o pastor Renan Brito, e ele foi um de nossos professores, e ele trouxe, né, essa oportunidade para nós, e nesses anos, a gente vai ter a primeira formatura, inclusive esse ano, do mestrado em Teologia Missional, e que grande alegria pra gente isso. Mas, sim, é um mestrado único no Brasil, em Teologia Missional, que é um mestrado que tem uma parceria com o Michael Gorin. O Michael Gorin é um grande teólogo, missiólogo ali dos Estados Unidos, que até foi um dos fundadores da Missional Training Center, né, que é um local onde ele também tem mestrados, doutorados, pós-doutorados nessa área de teologia missional. E o professor Renan fez, né, seu mestrado, doutorado com o Michael Gorin e fez essa parceria em trazer o curso aqui para nossa escola. E esse curso é principalmente para líderes e missionários. Ele é um curso de 3 anos totalmente online, então onde a pessoa estiver, ela pode fazer. Então são 3 anos entendendo como a Bíblia como um todo nos ensina a ser pessoas missionais dentro da nossa cultura e a servir nossa cultura, e como fazer isso na prática, né, através de liderar uma comunidade com perspectiva missionária, hermenêutica bíblica missionária. Então vai abranger uma diversidade de áreas que equipa líderes para ter um olhar sobre a sua cultura muito mais preparado e bíblico, relacionado com a missão de Deus. Então, o mestrado é uma oportunidade maravilhosa se você já tem uma graduação, né? Qualquer curso superior, seja de teologia ou de alguma outra área, você pode fazer um mestrado conosco e estar mais equipado para esse diálogo entre a teologia, a cultura e a missão de Deus. Perfeito. Cássia, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, e a gente pôde ouvir bastante, aprender bastante, e espero que você tenha gostado tanto da história da Cássia, de conhecer mais um pouquinho dela, e também mais da Escola Ministerial Antioquia. Se você tem interesse, comenta aqui no YouTube, ou entre em contato com a gente pelo Instagram da escola, pelo WhatsApp da escola, conversa com a gente, conheça mais sobre os cursos, vem estudar com a gente. Fica aí aberto o convite. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho também do que Deus tem nos feito refletir, né? Também nesse tempo como escola. Nós estamos aqui para servir. Na formação, nós amamos ver pessoas formadas, aprendendo de Cristo, sendo transformadas por esse aprendizado. Então, nós estamos aqui para servi-los. Então, se a gente puder servir de alguma maneira, conte conosco, entre em contato conosco, nós estamos à disposição. Amém. Obrigado. Eu que agradeço.